dedicados a ter uma vida piedosa. Há outra verdade que devemos perceber no tocante à dedicação. Você nunca terá condições de receber o que Deus lhe tem preparado se não se dedicar a viver uma vida piedosa. Muitos cristãos cometem o engano de pensar: ora, posso fazer o que quero, ninguém me verá. Eles se comportam exatamente conforme aqueles com quem estão no momento. Associando-se a algum grupo da fé, falam a linguagem da fé. Estando em um grupo mundano, começam a falar de modo mundano. Em outras palavras, não têm entrega pessoal alguma aos valores divinos. Se não se dedicarem aos padrões de Deus, os cristãos agirão como o mundo. É por isso que muitos acham difícil viver para o Senhor, porque simplesmente não estão totalmente entregues a Ele. Acham que podem passar pela vida com meios termos e ainda receber o melhor do Senhor. Então, comprometem seu modo de vida e seus valores. Mesmo assim, ainda estranham o fato de sua fé não funcionar e de não receberem as bênçãos celestes. Deus não poderá recompensar cristãos que vivem como os mundanos. Sendo realmente dedicado ao Altíssimo, você sempre procurará viver de maneira que agrade a Ele, e não será influenciado pelo lugar onde estiver, nem pelas pessoas com as quais andar. Sua integridade não vacilará. As recompensas pela fé forte e pela dedicação firme não são somente generosas, mas também eternas. Usualmente, porém, antes que receba uma recompensa sua, sua fé será provada. Há ainda outra questão importante a notar na vida desses 3 hebreus. A decisão que determinaria o sucesso ou fracasso desses jovens príncipes não dependia de Deus, mas deles. Eles escolheram o que fariam naquele dia em que a música tocou e a grande multidão foi ordenada a se curvar diante de uma escultura. Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham de escolher entre se prostrarem no chão diante daquela imagem, comprometendo sua integridade com o Todo-Poderoso, ou ficarem firmes na sua dedicação a Ele, embora isso envolvesse serem jogados no fogo. Optaram por tomarem posição firme com Deus e Ele ficou do lado deles. Se você agir assim, Ele também se posicionará a seu favor. A decisão de vencer, de receber o melhor do Pai, pertence só a você. Nenhuma outra pessoa poderá fazer isso em seu lugar. O Senhor já proveu tudo na redenção comprada por Cristo na cruz e fez o necessário para garantir sua herança total em Jesus. Logo, a decisão de receber a vitória em todas as circunstâncias da vida não depende de Deus, mas de você. É preciso escolher se vai sentar-se e desistir, deixando o diabo pintar e bordar na sua vida, ou manter-se firme em pé, declarando: tire a mão de cima de mim, seu diabo. Além disso, assim como Daniel e os 3 jovens hebreus fizeram, é necessário assumir o compromisso de não se contaminar. Dedique-se a cumprir a vontade divina para a sua vida, custe o que custar. Talvez você esteja enfrentando provas de fogo e obstáculos, pensando que não há saída, mas quero encorajá-lo com a palavra de Deus. É possível ter sucesso. Muitas pessoas desistem antes de consegui-lo, por causa das várias circunstâncias que surgiram contra elas. Têm a impressão de que os problemas da vida as atacam pela esquerda e pela direita. Encontraram muitos obstáculos e travaram várias batalhas. Elas se sentem pisoteadas pelo inimigo. Depois de algum tempo, começaram a agir como derrotadas. Por que não reconhecer o fracasso? Tudo acabou mesmo. Entretanto, o homem ou a mulher que entende a fé e sabe viver por ela não desiste. Quando se está andando pela fé, as circunstâncias difíceis, os problemas e os dardos flamejantes lançados pelo inimigo, que fazem seu escudo da fé cambalear pelo peso dos dardos cravados, não podem derrotá-lo. O adversário pode até mesmo dar um tiro aparentemente final, exatamente quando você sente que vai falhar, tropeçar e cair. Mesmo estonteado e balançando, a compreensão da fé lhe fará simplesmente continuar dizendo, mais resoluto do que nunca: não vou desistir.
creio em Deus. Outros ao seu lado, mais fracos na fé, talvez exclamem: não aguento mais, desisto. No entanto, você confessará com ousadia: recuso-me a desistir daquilo que o Senhor me tem prometido. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Não aceito perder a esperança. A essas alturas será possível perceber o afastamento do maligno, que foi distanciando-se quando o ouviu afirmar a fé na palavra de Deus. Dará para notar que ele ficou sem munições, pois presenciou uma fé inabalável, alicerçada na palavra do Senhor. Então, em vez de fugir amedrontado do diabo, você se livrará de toda a opressão dele. Pegará no escudo da fé e começará a avançar contra os seus ataques. Declarará com ousadia a santa palavra e desfará toda a arma de Satanás contra a sua vida. Antes de imaginar, você notará que o inimigo começou a fugir aterrorizado. Nesse momento, sentirá seu coração pular de alegria e começará a andar em direção àquelas montanhas que o inimigo lhe dissera serem intransponíveis. Declare a palavra de Deus às suas circunstâncias e aos problemas até chegar ao pico de cada montanha, e então será possível pisar sobre ela como se fosse nada. Com a palavra de Deus, quaisquer montanhas de dificuldades são nada mesmo. Assuma sua autoridade sobre Satanás. Coloque-o no seu lugar certo, como inimigo derrotado. Então comece a falar a palavra de Deus com fé para obter as bênçãos das quais necessita. A triste verdade é que muitos cristãos, em vez de agirem pela fé no meio das provações, simplesmente torcem as mãos e exclamam: o que faremos agora? Ai, não! O Senhor nos abandonou. Sem dúvida, andam com o Altíssimo e creem na palavra dele. Mas muitos fazem todas as confissões de fé corretas e declarações com base em textos bíblicos apropriados. Deus me promete a vitória em Cristo e tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas estão em falta por não se dedicarem à santa palavra. É por isso que tantos cristãos estão sem sucesso em tudo quanto fazem e não recebem as bênçãos prometidas do Altíssimo. Não há dedicação para confirmar as declarações de fé. Assim, a fé que possuem não tem substância nem apoio. Cada vento de provação os assopra para longe, com dúvida e incredulidade. Podem-se fazer inúmeras declarações de fé, mas se não houver dedicação à palavra de Deus para confirmá-las, não será possível aguentar as pressões. Muitos cristãos deixam de perceber que a fé forte no Senhor requererá algo da parte deles, exigirá forte entrega ao Senhor, a sua palavra e a sua vontade para a vida deles. A fé em Deus e na sua palavra sempre exige dedicação, porque quando se crê na palavra de Deus, assim como creram esses jovens hebreus, é preciso tomar posição firme em favor daquilo em que se crê. Sadraque, Mesaque e Abednego acreditaram no que está escrito nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, do 3 ao 4. Mas antes de serem bem-sucedidos com a ajuda divina, precisaram lutar firmemente em favor de sua fé. Caso tenha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é também o seu. Então, tal como eles, você poderá andar por qualquer fornalha de fogo que Satanás lançar no seu caminho. O diabo pode tornar a provação 50 vezes mais quente do que de costume, porém, mesmo assim, será possível passar por ela sem sofrer danos, porque foi dessa forma que prometeu a palavra do Senhor. E quando sair vitorioso, Satanás e todas as forças do inferno terão de se curvar e dizer que não há Deus senão o Senhor. Se quiser ver homens e mulheres com fé e dedicação fortes, olhe para os heróis da fé listados no capítulo 11 de Hebreus. A respeito deles foi escrito que não cederam diante do inimigo e por causa disso obtiveram bom testemunho. Hebreus 11, 39.
Se mantiver firme a sua fé em Deus, também poderá obtê-lo. Por certo, todos nós queremos receber de Deus o bom trabalho, pelo tipo de vida que temos levado. Quando se conhece o Senhor e se anda com Ele, não há problema que não possa ser solucionado, nem medo que não possa ser vencido. Às vezes, as necessidades parecem tremendas e os desafios contra a fé mostram-se reais, mas a confiança em Deus fará com que todos os medos, problemas e obstáculos sejam vencidos. Não é possível que você alcance o pleno potencial no Altíssimo se sua fé não brilhar como o ouro refinado, se desistir e aceitar menos do que aquilo que Ele lhe tem reservado. O que ganhará se desistir? O que poderá perder por crer na Santa Palavra, mesmo no meio de todas as provações? Relembre suas experiências com o Pai e passe em revista as batalhas no meio das quais Ele já os acompanhou e as vitórias que lhe tem dado. O Senhor fará menos do que isso em seu favor no futuro? Se não foi tão vitorioso quanto achou que poderia ter sido, talvez precise examinar os compromissos que assumiu diante de Deus no passado. Peça que Ele lhe perdoe a ideia de desistir. Renove sua resolução de exercer a fé no Senhor, a fim de ser um sucesso na vida. Se tiver fé forte no Altíssimo, não é preciso desistir nem aceitar algo inferior ao melhor.